Essa é uma pergunta que ela poderia estar aqui nessa tela nas últimas semanas, assim, com tranquilidade, a gente manter a mesma pergunta e talvez se a gente mantiver essa pergunta até o fim do campeonato, essa pergunta vai seguir acontecendo. E a gente discutir nos bastidores, será que vale a pena a gente fazer essa pergunta, essa enquete, lançar esse questionamento ao torcedor? E sim, a gente chegou à conclusão, porque essa discussão ela continua acontecendo. Tem uma coisa que eu Cada jogo, né, Maurício? Reforça ou reforça Ele, Renato, traz novos elementos. Daqui a pouco ele joga pra torcida, eu vou esperar pra ver o que o torcedor vai dizer, se eu devo ficar ou não. Isso, então ele se coloca, né, na discussão. Se a gente repetisse essa enquete no domingo que vem, ela teria que ser confrontada com a da semana imediatamente anterior, e a outra é outra, porque isto é uma espécie de termômetro, de medidor daquilo que é a visão, e nós nunca imaginávamos que diríamos isso, a visão do torcedor e da torcedora a respeito de um totem, de uma estátua, cujo trabalho caiu grosseiramente de produção. E nós estamos falando de um treinador que, se fosse o Renato de 17, de 16 e de 18, não haveria nenhum treinador melhor para o Grêmio no ano que vem que não o Renato Portaluppi. Só que esse Renato que eu estou citando, ele não existe em 2024 e eu não creio que exista em 25 no Grêmio. E é por isso que eu responderia a essa enquete dizendo que para 2025 nem o Grêmio deveria querer Renato, nem o Renato deveria querer o Grêmio. O que tu responderia, Diogo? Eu responderia que ele não tem que ficar no Grêmio no ano que vem. Porque além da questão do campo, que a gente já debateu amplamente, se o Renato tiver assim, esse mesmo comportamento que ele está tendo com as pessoas, de não querer debater nada, discutir nada, e eu tenho maior respeito pelo Renato, já elogiei milhares de vezes, não tem como passar um ano inteiro. Porque o Renato está indo para as entrevistas vendo em cada pergunta um ataque. E aí ele contra-ataca respondendo. Muitas vezes nem tem o ataque, é uma pergunta por isso. Na maioria das vezes não tem. Não tem. Eles pareciam um diplomata da ONU, falando português claramente para todo mundo. Aí na mesma entrevista ele diz assim, olha, até o gol do Fluminense, o segundo gol, o Grêmio controlava o jogo. Aí passou um pouquinho a entrevista, o mesmo Renato, ele diz o seguinte, e eu ia fazer as trocas antes do gol do Fluminense. Depois vão dizer aí que eu só troquei porque eu fiz o gol. Ora, se estava controlando o jogo, por que queria trocar 2 jogadores, né? Então, assim, o Renato ele vai ser... E outra coisa... Ele está incomodado. Não é por acaso a citação aos 3 jovens. Não é por acaso. Não são contratações do Renato. São contratações do departamento de prospecção do Grêmio, que o Fernando Lázaro lidera, aprovadas pelo Brum, e o Renato é o último a saber. Ele não gostou das 3 quando foi imposto isso. 3 jovens. O Grêmio do Renato não contrata jovens. O Grêmio do Renato contrata jogadores cascudos, que é o que ele gosta. Então não é por acaso, Diogo, que ele cita na coletiva que os 3 jovens não sabem falar português. Como se falar português fizesse alguém jogar bem no Brasil. O Lugano está há 30 anos no Brasil, eu não entendo nada do que ele fala, e ele foi campeão do mundo pelo São Paulo. Né? Arrascaeta que fez gol. Mas tem outra ainda. O Renato também, ele tocou no assunto assim, o futebol vai ser dividido entre SAF e não SAF. Tá bem, é verdade. Só que o Fortaleza não é SAF e tem, sei lá, 15 pontos a mais que o Grêmio. O Inter não é SAF, o São Paulo não é SAF e tem 10 pontos na frente do Grêmio. Então, assim, o Renato, ele vai, assim, na necessidade de se defender contra um acusador que não existe... Ele vai se indispondo, sabe, no dia a dia, né? Que fica ruim pra ele. As respostas que são claramente alguém pressionado. Agora eu quero ouvir a tricolor, Keck. O que tu tem pra nos dizer? Tu responde sim ou não ali, Kequinha? Eu respondo que não deve ficar, Alice. Agora, nessa temporada, até por tudo que passou, eu tô vendo um Renato muito desgastado. Um Renato de saco cheio. O Renato envelheceu, gente. O Renato envelheceu pra caramba. Parece outra pessoa. E ele tem errado muito nessa temporada a mão, tanto no time quanto no trato com os colegas de imprensa e tudo mais. Então, infelizmente, assim, eu acho que esse ciclo ele tem que encerrar. Não sei se daqui a pouco a gente pode se reencontrar ali na frente, né? Não sabe o que pode acontecer. Provavelmente, né? Dado muito provavelmente. Mas por hora, assim, por esse casamento ser algo legal, assim, ter lembranças boas, eu terminar acho que... bem ali no relacionamento. Exatamente. E foi uma temporada tão atípica que, pela primeira vez, eu vi o torcedor gremista chamar o Renato de burro e ele ser vaiado quando anunciado na arena, né? Então, para essa relação não ficar ainda pior, eu acho que realmente precisa ser uma separação ali no final do ano e lá na frente a gente vê o que pode acontecer. Eu quero fazer uma brincadeira aqui que eu não vou resistir. Vamos lá. Marco, como é que tu definiria em uma palavra ou uma frase o momento do Renato com o Grêmio? Uma palavra ou uma frase? Querem pensar?
Quem tiver Diogo... Não, tu espera. Melhor é sem pensar. Não, tô te perguntando. Tu não pode, todo mundo menos Posso o Maurício. começar? Pode começar, vai. Fim de festa. Fim de festa. Palavra, no caso, foram um treino, tá bem? Desgaste. Pode, fim de festa frase, pode. uma Desgaste. Sacanagem. Marco, como é que tu define? Acabou. Diogo. Perdido. Exatamente. Perdido. Maurício, como é que tu define esse momento? Xepa. Não, tu define. Você queria a fadiga dos metais e eu não trouxe. É isso que eu quero. Cara, o Maurício passa a semana inteira me falando do momento do Renato com o Grêmio. Xepa. Você não sabia disso? Você tem 30, 40, 50, você não sabia. Dona Xepa. Xepa é o fim da feira. Xepa é o que sobra da feira, você compra por um preço ou até nem compra. O feirante vai dizer assim, leva porque é para o lixo. Xepa eu sei, eu quero fadiga dos metais. A fadiga dos metais, em se tratando de futebol, porque eu não sou professor de química, nem de engenharia, nem nada parecido com isso, no mundo da bola, em futebolês, a fadiga dos metais é uma expressão que você usa para dizer que tanto uma parte como outra não dão mais liga, não se fundem mais em nome de algo melhor. Então os metais estão fatigados. A fadiga dos metais está no Grêmio estabelecida há bastante tempo. O que aumenta é o grau dessa fadiga, que vai chegar de repente, e essa é a parte que a Keck gostaria de evitar, vai chegar, em vez de você dizer assim, escuta, eu continuo te amando, só que agora não é mais na relação apaixonada de antes, vamos continuar se amando assim, vai chegar assim, eu não suporto mais ver você. Sabe que eu ouvi a minha vida inteira o ex-governador... Né? Quebra os metais. O ex-governador Alceu Colares, ele falava muito de fadiga dos metais. Fadiga dos metais. Quando ele queria dizer que tinham relações desgastadas. As relações durante muito tempo desgastadas... Mas eu quero dizer o seguinte, eu estava olhando a enquete aqui... tá dando por enquanto não, mas a diferença é pequena em relação ao sim. Então vai lá, vote, participe. Tem a ver com essa paixão, né? A torcida do Inter pode votar ou não pode? Pode, claro. Tá bom. Aí mas talvez nem você já está votando, não fica, nem Renato, preciso, porque já é impressionante como notícia que uma pesquisa perguntando se o Renato deve ficar ou não no Grêmio tenha igualdade na percentagem. Porque, historicamente, você abre de 70 a 30, vai a 80 a 20, agora você está, sei lá, 51 a 49, 52 a 48. Mas esse dado do Vaguinha de ser o Colorado votando faz todo sentido, né, Maurício? Aí mas mesmo com o Colorado voltando em outro tempo, continuava dando 70%. O Renato é cabo eleitoral, eu vou dar um percentual para provocar, então, aqui, Renato é cabo eleitoral. É verdade. Vamos dar um parcial para provocar? Vai, dá parcial e chama o povo para votar com a gente. Deixa eu abrir aqui, ó, já tem 1.075 votos, tá? Sim, 46, não, 54. Da última vez que eu olhei, já aumentou o não. 54. Não é empate técnico isso. Não, aumentou porque estava 52 a 48. Aproveitando, a gente poderia falar da eleição norte-americana, né? Como é que ficaria o empate técnico ou não, já que a pauta do momento eu tô brincando. Vamos falar da eleição americana? Não precisa, Maurício. Fala, Dioguito, tu ia falar. Lembrar que o Renato, na entrevista de sexta, né? Porque eu disse que as entrevistas do Renato estão ficando piores do que as atuações do Grêmio, ele inclusive tirou uma Copa do Brasil. Porque ele disse assim, vocês não podem falar daquele vídeo. Lembram? Aquele vídeo que parecia que ele estava assim, sem comando de gol. Velório. Um velório. E aí ele diz, vocês nunca chutaram uma bola, então não pode falar desse vídeo. Então, perder uma Copa. Porque o Parreira nunca chutou uma bola e o Brasil foi campeão, perdeu uma Copa. Bem trazido isso, tetra só. O Parreira só botou calção para entrar na piscina. O Paulo Autuori, que é campeão da Libertadores 2 vezes e do mundo com o São Paulo, nunca usou calção a não ser para entrar na piscina. Quer dizer, se isso for a medição de entender ou não de futebol, o Renato está no mundo jurássico anterior à pedra. E é um crime falar isso, porque eu sou o cara que chatamente estava ao lado dele num Bem Amigos para dizer, ô Galvão, este cara que está ao meu lado, eu gostaria de ver substituindo o Tite se o Tite não ficar na seleção. Hoje eu não posso dizer nada nem remotamente parecido com isso.